O título do Liverpool se torna cada vez mais impossível e que pena pro bolão de vocês, hein? Enfim, cara, análise de Manchester City contra Liverpool, que foi na casa do City, ok, no Etihad Stadium. O Manchester City ganhou de 3-0 com gols de Jeremy Doku, Nico Gonzalez e Erling Haaland. Uma partida que particularmente, cara, eu esperava uma vitória do City pelo momento atual. Só não imaginei que ela seria tão grandiosa, né? Porque foi um domínio muito grande do Manchester City. Só não foi domínio na posse da bola, que é a parte mais interessante. O Liverpool terminou o jogo com mais posse de bola. Enfim, esse jogo aqui ele era muito importante porque ele vai definir quem vai disputar o título, até porque são adversários meio que diretos pelo título. Então a vitória de cada um era muito grande e o City sai vitorioso. A gente vai entender como é que tudo rolou aqui agora. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Acho que pro Liverpool esse duelo é realmente muito importante porque ele já ganhou do Arsenal no duelo direto contra. Um pouco de sorte, né? Um jogo que era bem mais cara de empate do que vitória de fato, mas ele acaba ganhando aquele jogo e depois vem uma sequência muito ruim do Liverpool que vem se mantendo durante um período muito grande, né, dessa sequência ruim. O Manchester City, por outro lado, está numa crescente positiva e está num período de muita mudança. Então a gente tem um duelo de um time em reconstrução para um duelo em time em fase de destruição, né? Porque realmente o Liverpool foi ladeira abaixo. O Liverpool, ele vai para campo ali com uma ideia de meio que um 4-2-4 contra um 4-3-3 do Manchester City. E particularmente a ideia do City foi muito melhor. Esse City ele é muito diferente do que era no passado, porque é um City que não se importa tanto com a posse da bola. É isso mesmo que você acabou de escutar, cara. O Manchester City não se importa com a posse da bola. Mano, quantos anos o Manchester City ele joga controlando o jogo? Não só o Manchester City, aqui eu vou estender. Quantos anos Pep Guardiola joga com extremo controle da partida, sempre querendo ter mais posse de bola que qualquer um. E pela primeira vez ele faz uma mudança radical num conjunto geral para abdicar da posse da bola para ser mais objetivo em campo. O City que tem aqueles lances, né, muito engraçados, onde a galera fica passando a bola e ninguém chuta, né, que vira meio que meme, né. Durante anos foi assim e agora tá mudando para uma linha completamente diferente. Uma linha que eu diria que lembra um pouco Roberto De Zerbi, né. É a linha que a gente consegue ver no jogo de hoje, por exemplo. Um futebol muito mais direto, muito mais objetivo, com transições muito rápidas, né. Você roubar a bola no seu campo de defesa já é o suficiente para você com 2, 3 passos já sair na cara do gol ou acionar o mais rápido que você pode o seu poderoso camisa 9, né, Erling Haaland, imparável no atual momento, um dos maiores artilheiros, um dos maiores goleadores do futebol europeu no atual momento. É um time muito, muito direto. Essa ideia direta vai na casa do que a galera sempre quis, né, ver no City, quando o Haaland chegou, que a galera falava, né, queria ele mais jogando como era no Borussia Dortmund. Agora você tá tendo. Ele tá pegando mais na bola, ele tá tocando mais na bola, e ele também tá sendo acionado em velocidade na cara do gol toda hora. É um jogo muito mais objetivo pra ele. Isso também melhora, acho que todo o elenco. E aí a gente começa a entender como é que o Manchester City conseguiu ser tão dominante nessa partida, porque ele não tá tão preocupado em construir com calma. Então o Liverpool, toda vez que sobe a linha e toda vez que tenta atacar, ele tem um dano, porque quando o City recupera essa bola no campo de defesa, ele vai contra-atacar muito rápido, e aí você vai estar desmontado. Se com todo o sistema de defesa montado, eles já estavam sendo empurrados para trás, imagine desmontado, como foi boa parte dessa partida. Então, basicamente, em resumo, cara, o Liverpool não consegue ficar com a bola no campo de ataque do City com qualquer conforto. Não existe conforto. Na hora que você perder essa bola, já tem um perigo muito grande. E aí a gente tem uma cobertura muito grande dos volantes ali, né? A gente viu muito das vezes que o Gravenberch correndo ali em velocidade ao lado do lateral, do zagueiro, tentando cobrir o espaço, porque tava muito difícil, né? Um jogo onde Haaland, por exemplo, ele perdeu um pênalti que foi pego por Mamardashvili, que praticamente ali dava a impressão de que o Liverpool tá vivo no jogo, vai ter uma partida aqui, porque o lance de perigo que o City criou, ele perdeu, cara. Ele conseguiu a oportunidade de ouro pra abrir o placar e ele jogou fora, então agora ele vai se arrepender amargamente. Não se arrependeu, porque o jogo continuou sob o controle do City durante muito tempo, né? Eu diria que só tem um período ali, a partir dos 70 e poucos minutos, no segundo tempo, onde o Liverpool consegue ter um ponto de domínio durante algum tempo do jogo, tentando ali abrir o placar e quase conseguiu. Foi no limite, cara. Foi no limite. E alguns jogadores quase conseguiram abrir o placar ali naquele momento, né, positivo que eles tiveram no fim do jogo. Acho que o lance de maior perigo foi o de Salah. Na hora que ele tira, né, do goleiro do City e a bola passa muito perto da trave, muito perto mesmo. Quase entrou no gol, cara. Mas num conjunto geral, eu não consigo ver, né, um Liverpool que consegue atacar e ainda equilibrar o campo e administrar o jogo. Isso tem muito a ver com a pré-temporada que foi feita, né? Arne Slot na pré-temporada foi tentar tornar o time mais agressivo, mais ofensivo, e isso tirou a balança do campo, que era a coisa que eu mais elogiava no Liverpool. Eu sinto que o Liverpool hoje não tem balança de campo, cara. Não existe
equilíbrio. Se ele vai atacar, ele ataca com tudo e a defesa fica exposta. Se ele vai defender, ele defende com tudo e não tem ataque, como rolou nesse jogo. Então, os momentos de defesa do Liverpool parecia não ter muito ataque, não tem muito plano pra isso, ou pra fazer alguma coisa. A gente vê um perigo ali em bola parada, né? Tem até o gol de Virgil van Dijk que ele faz de cabeça e depois é anulado, porque o jogador do Liverpool estava na frente do goleiro. E eu vi muita gente falando que a anulação foi errada, eu particularmente não achei. Acho que ele interfere sim no lance, porque se tem um jogador na sua frente ali, você vai se preocupar com ele, mesmo que ele não esteja obstruindo a visão do goleiro. É um jogador a mais pra você se preocupar, então o goleiro pode mudar o comportamento baseado nisso. Então é outra interpretação que você pode ter desse lance. De fato, eu acho que um jogador tão perto do goleiro ali é algo que atrapalha, então eu entendo a anulação. E eu também entendo o ponto do torcedor do Liverpool que tá falando que não achou certo, mas particularmente eu acho que não ia mudar muita coisa. Eu acho que o City ainda ia ganhar essa partida do mesmo jeito, porque ele foi muito melhor. E o City também não só constrói com pressa, constrói com calma também, aí ele circula a bola. Ainda é o time guardiolista, ainda tem os princípios do guardiolismo, que você pode ver principalmente dentro da formação. E agora a gente vai falar das duas formações e a gente vai conversar e tentar entender aqui que mudanças que foi feita no City. Eu pretendo ainda fazer um vídeo separado falando sobre o Manchester City, mas por enquanto vai ficar só nessa análise aqui. Bom, cá estou no site de formação que normalmente eu utilizo, porque ele é o melhor pra você observar a formação. Eu não tô falando dele ser o melhor site pra usar, eu tô falando que ele é o melhor pra observar mesmo, porque as coisas são um pouquinho maiores aqui. Eu não teria que dar tanto zoom na coisa, então por isso que eu uso esse site. Mas a formação aqui tá errada. Tá aqui 4-2-3-1, tá errado. Isso aqui foi 4-3-3, não tem o que falar. Foden estava mais à esquerda, Bernardo Silva estava mais à direita e Nico Gonzalez estava centralizado como primeiro volante, fazendo a função que normalmente é cumprida por Rodri. Então era um 4-3-3. 4-3-3 clássico de Pep Guardiola. Uma formação clássica dele, diria que a formação principal da carreira dele. É a formação que eu acredito que ele deve ter mais utilizado. Posso estar enganado, mas eu acredito que é essa, cara. Pelo que eu lembro, era o 4-3-3. E essa formação, claramente, ela é uma modernização do que ele fazia no passado, no Barcelona da vida. É completamente diferente a execução, mas tem uma coisa que mudou bastante no City nessa temporada que eu preciso falar pra vocês, que é a questão da linha alta. A linha alta desapareceu, cara. Aquela linha alta doentia que ele tava aplicando nas outras temporadas, ela não existe aqui, cara. Nessa temporada isso mudou. Por isso que o City é um time um pouquinho diferente aqui, né? E vamos lá, a primeira mudança que aconteceu foi a troca do goleiro. Donnarumma não é bom com os pés. E ele não está sendo acionado com os pés como outros goleiros que jogaram com o Pep Guardiola. Eu vi todos os goleiros que jogaram com o Pep Guardiola, quase todos assim, sempre acionados com os pés, com linha alta. Então o goleiro ficava lá em cima. Esse goleiro não fica mais lá em cima, não fica tão deslocado pra dentro do gol. E é claro que você pensar um pouquinho, você entende que se o goleiro tá deslocado muito pra frente, ele pode ser encoberto. Quando rola um contra-ataque rápido, ele vai estar fora de posição, e são vários problemas que isso pode acarretar. Não tá rolando isso. O Donnarumma tá bem dentro do gol e tá preocupado com outras questões de campo. Pra resolver esse problema, Guardiola tá usando mais jogadores na defesa. Então Guardiola, que não usava laterais já há um tempão, extinguiu a posição lateral do esquema tático dele, tá voltando a utilizar. Então a gente tem um lateral esquerdo e um lateral direito, Matheus Nunes e Nico O'Reilly. Às vezes pode ser outro jogador também. Outros jogadores têm até uma pegada defensiva mais interessante. Então ele tá usando laterais de fato. Não tem mais aquela questão de não ter lateral e de ser um zagueiro que vira lateral. Que antes, né, tinha uma linha de 3 e o zagueiro da direita e o zagueiro da esquerda eram um zagueiro e lateral ao mesmo tempo. E aí quando a linha subia, todo mundo subia junto e ficava só um cara na defesa ou ficava Rodri mais um cara. Era assim que funcionava. Isso não existe mais. E eu reclamei muito disso na última temporada. Pra quem acompanha o canal já sabe, eu falei muito disso. Eu critiquei muito isso. Eu falei tanto da linha alta. Tem vídeos aqui no canal onde eu falei muito disso. Critiquei e eu falei, cara, isso aqui tá errado, isso aqui vai dar merda. E o próprio Guardiola hoje ele entendeu que é um problema, que vai dar merda sim, e que tava deixando muito espaço e você precisa ter equilíbrio em campo. E a partir do equilíbrio, ele traz essa formação aqui de volta, né, o 4-3-3, que funciona muito bem. Então a saída de bola agora tem dois zagueiros pra poder circular, tem um primeiro volante que fica perto aqui, ainda tem os laterais, que eles às vezes passam pra poder ganhar o corredor e pra poder gerar uma linha de passe, mas na maior parte do tempo, quando tá apertado mesmo, eles descem pra buscar a bola. Então você tem linhas de passe, né, passa de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro e fica nessa, né, até o próprio Foden tava lá embaixo pra poder receber a bola. Então você às vezes tá num jogo criativo que quando realmente tá muito pressionado, às vezes vai ter 7 figuras pra sair com a bola. Antes era só 3 e já tinha que construir muito rápido ali de trás, ou aquela construção muito perigosa onde você tá tomando muita pressão. Quando dava certo, você abria muito espaço, mas quando dava errado, você dava muito espaço pro seu adversário fazer um gol em você. Então foi mais ou menos assim. Isso também, aliado ao fato dele não tá mais querendo tanta posse da bola, fez com que os dois pontas pudessem jogar de uma maneira mais interessante. Então a gente tem dois CMs aqui, que é Bernardo Silva e Foden, que são CMs e AMs, na fase de ataque eles viram meio atacantes, e nós temos uns pontas que são ponta direita e ponta esquerda, que são pontas e meio atacantes também. Então eles podem ganhar o corredor por dentro. Quando esse cara ganha o corredor por dentro, quem ganha o outro corredor é o lateral. Isso acontece bem menos que no passado, volto a falar, o lateral tá bem mais baixo pra construir o jogo e pra virar a linha de passe. No passado às vezes não tinha esse lateral, só que isso aí é muito legal, porque você tem um equilíbrio de campo
muito interessante. Uma coisa que o Arsenal faz bastante, inclusive, né? Por isso que o Arsenal tem essa diferença de defesa pro Manchester City, sempre teve. Porque o Arsenal sempre tava mais preocupado, né, em manter o posicionamento. Acredito que é isso que eu posso explicar pra vocês. Só que o jogo, né, ele fica muito mais rápido. Volto a citar Roberto De Zerbi, lembra muito o que Roberto De Zerbi faz. Construção muito rápida, muito veloz, acionar ponta em velocidade ali pra ele chegar na cara do gol. E, cara, você vê que os jogadores estão se expressando muito mais em campo, muito menos preso ao esquema tático. Você vê um Jeremy Doku hoje que brilhou tanto exatamente porque ele tinha liberdade pra ser quem ele é em campo, um Haaland que pode ser quem ele é em campo, e tantos outros jogadores que estão tendo cada vez mais liberdade, cada vez mais ele entendendo que não é o esquema, é o jogador, e se ele der liberdade pra essa galera, eles vão brilhar em campo. Uma coisa, né, que fez o PSG ser campeão na última temporada. Com 4-2-3-1, que na verdade é um 4-2-4 na maior parte do tempo, né, com Ekitike e Wirtz mais à esquerda e Szoboszlai e Salah ganhando a direita ali do ataque. Depois no segundo tempo, acredito que vira um 4-4-2, né, onde a gente vê ali os pontas um pouquinho mais baixos ali e também, né, trabalhando mais no extremo do campo e um pouco menos por dentro. O Wirtz estava ganhando muito o jogo por dentro. Por ser um 4-2-4, ele poder pisar um pouco mais por dentro, mas no segundo tempo isso acaba mudando. Não adianta tanto, mas criam jogadas interessantes ali, né, onde Szoboszlai sai na cara do gol, por exemplo. Não gosto dessa formação, não gosto da formação atual do Liverpool, não tá dando certo, a execução tá ruim. Eles podem usar o mesmo esquema de 4-2-3-1, mas executar de uma maneira diferente. Acho que isso aqui precisa mudar. E aí ele vai ter que achar o equilíbrio dele em campo. É claro que também a gente tem problemas, né, nos jogadores que estão jogando mal, mas a formação não tá ajudando nem um pouco. Não gosto da execução, ela não prioriza Mohamed Salah, é algo mais coletivo e também o coletivo não tá dando certo. Então, tá complicada a situação atual do Liverpool, cara. Informação no Liverpool, vou falar só disso também. Então, apesar do Liverpool ter posse de bola, né, terminou 51-49, ele não controlava bem a bola. Então, o Liverpool não conseguia manter a bola no campo de ataque do City. Não tinha controle. Conseguiu em um momento do segundo tempo, tudo bem, mas no jogo, no geral, não conseguiu bem. Enquanto o City tava confortável. O City não sobe mais tanto a linha, volta a falar, né, pela mudança do goleiro, né, agora tem Donnarumma no gol e você não pode usar ele tanto na saída de bola, então a linha sobe bem menos. Essa é a grande diferença, você tem um a menos ali. E também você tem que ter mais jogadores na defesa, então você não pode liberar um dos seus laterais pra estar o tempo inteiro no ataque. Esses laterais têm que subir com muito mais calma do que antigamente. Então isso modifica tudo como funciona, tudo. E a linha é bem mais baixa, uma linha bem mais controlada, uma linha que tem muito mais medo do que o adversário pode fazer em campo. E isso muda completamente o jeito que o jogo é encarado. Isso também às vezes acaba criando meio que uma separação entre meio de campo e ataque, onde você consegue gerar, né, aquele passe em profundidade num corredor de campo. E vocês viram o jogo inteiro isso acontecendo, cara. Jogadores sendo lançados em profundidade no corredor de campo pra ganhar um duelo 1v1, ou às vezes sem o duelo 1v1, só pra ganhar pra dentro ali da área e tentar finalizar. Isso aconteceu o jogo inteiro e foi assim, né, que o City conseguiu o domínio da partida. A gente também tem os gols do jogo, né, onde o gol, por exemplo, do City, o primeiro que sai com Erling Haaland, vem um cruzamento, ele resvala a bola de cabeça ali, vai no cantinho do gol. Foi uma cabeçada perfeita, cara, porque é uma cabeçada que você tem que tirar do goleiro, do marcador, você tem que fazer a bola subir e cair daquele jeito ali, é bem difícil. Exige técnica de cabeça, sim, rapaziada. Cabeça também você tem técnica. Desenvolver técnica de cabeça é difícil, hein? É bem difícil, muito difícil, e Haaland tá melhorando, né? Tá cada vez melhorando essa parte. Aí a gente tem o gol de Nico Gonzalez, que é um golaço de fora da área, mas que contou com um desvio, se eu não me engano, né? Acaba matando ali o goleiro, mas ainda assim eu acho que dava pra defender, hein? Um goleiro melhor teria pegado aquele lance. E depois a gente tem, né, o golaço de Jeremy Doku, que tava debulhando a marcação, tava destruindo, tava humilhando os marcadores do Liverpool a partida inteira, brincando com eles. Acabou resultando em um gol, porque ele faz um golaço ali, manda no canto do gol, não teve o que fazer. Uma hora eles iam acabar falhando. Quando a gente olha pra estatística, por exemplo, não tem tanta diferença. A gente tem 1.60 contra o 0.71 de XG, contra uma grande chance contra 2 do Liverpool, e 14 finalizações pro City contra 7 do time do Liverpool. Então o jogo ainda teve algum nível de equilíbrio quando você olha pras estatísticas, mas é claro que pra mim o City utilizou muito melhor essas oportunidades. As oportunidades criadas pelo Liverpool ou foram perdidas pelos jogadores de ataque, ou também elas não tiveram tanta qualidade assim pra resultar realmente em um gol que você diga, ah, esse gol aqui é muito válido. Não teve. Então, de fato, aqui a gente pode, né, tirar esse elefante da sala em primeiro lugar. Agora, eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, e eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nessa análise, se você estiver gostando. E se você estiver gostando mais ainda dessa análise e acompanha o canal e gosta dele, cara, também pode utilizar a opção de seja membro, que tá ativa aí, cara. Você pode virar membro deste canal, cara. Deixe o seu membro aqui. Enfim, cara, vamos agora falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Inclusive, eu tava comentando essa partida no meu Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo. Vai lá, cara, me segue lá. Eu comento por lá esse tipo de jogo. É isso, vamos lá, vamos tentar entender aqui quem jogou mal e quem jogou bem. Vou começar pelo Liverpool, cara. Agora, de quem jogou bem no Liverpool, cara, a gente tem exceções, cara. A gente tem muitos problemas e poucas soluções. Mas eu diria que a partida de Virgil van Dijk é boa. O problema é quem tava do lado dele. Não na direita, não na esquerda, não atrás. Todos que estavam ao lado dele, em qualquer direção que você olhar. Todos eram um problema, menos ele. Porque a galera tá jogando muito mal, cara. Outro cara
que dá pra elogiar talvez seja Gravenberch. A partida dele é interessante, sim, ok? É legal. Só que, de novo, tudo que tá ao lado dele é merda. Tem o que fazer, né? Você só aceita que a coisa foi ladeira abaixo. Então tem muito jogador nessa fase onde todo mundo tá jogando mal que vai parecer que é ruim. Só que não é, cara. O problema é que o que tá em volta é muito ruim, cara. E aí você vai acabar errando porque o cara que tá do teu lado já cometeu o erro primeiro, né? Você vai acabar errando. Agora, que jogou mal. Aqui eu poderia falar todo mundo, né? Tirando os dois que eu falei aqui, todo mundo. Mas eu vou individualizar. Primeiro goleiro, Mamardashvili, pegou um pênalti, parabéns. Só fez isso também, né? O resto, que goleiro ruim, cara. Tem nenhum passe que preste, não tem nada pra entregar, não defende tão bem, é complicado. Sorte que, né, Van Dijk tava ali, né, tirando lances improváveis. Tem um chute mesmo de Ryan Cherki, que seria gol, que Van Dijk foi lá e tirou, que o goleiro não tava bem posicionado não, mano, seria gol aquilo ali. Conhece aquele movimento, né, metendo no canto do gol com esse jogador, cara. Vou falar dos dois laterais, são ruins, ambos sofrendo muito em marcação e não conseguindo fazer nada de significativo na frente do campo, então não tenho do que falar. Só que aqui eu vou individualizar em um jogador da defesa. Konaté, que partida horrorosa, que jogador atrasado nas jogadas, que jogador ruim. Eu já critiquei muito aqui Konaté e eu não me arrependo nem um pouco. Eu diria, inclusive, né, que para os defensores de Konaté, eu acho que ele tá provando, né, que meu ponto tava mais que correto na época. Porque apesar dele ser um bom jogador, e ele não é tudo isso, ele não tá em nível com o resto. Então acaba sendo bem problemático contar com o Konaté, cara. É um jogador muito difícil de você contar com ele, porque você não sabe se ele vai entrar bem em campo, cara. A partida dele hoje foi muito ruim. O ataque inteiro do Liverpool foi terrível. Inclusive, até quem veio do banco. Até quem veio do banco não fez nada. Mas eu vou falar de dois jogadores aqui, que eu acho que são os principais protagonistas do mal. Mohamed Salah em primeiro lugar. Mohamed Salada, né? Não é mais Salah, né? Salada. Não tem como. Não tá jogando como o Mohamed Salah deveria jogar. São lances que antes ele não perdia, que ele tá começando a perder. São duelos que ele não ganha mais. Dificuldade pra lidar com um lateral que não marca muito bem, né? O tal do Nico O'Reilly não destaca tanto nessa parte. Ele tem outros destaques que não tem nada a ver com marcação. É um cara alto e forte. É isso que você tem ali. Não vai deixar a desejar, talvez, numa imposição física. Mas não é um bom marcador de fato. É um jogador que é feito pra outra coisa. E ainda assim, parece que foi o suficiente, cara. Assim, Salah não cria mais aquele lance de perigo, aquele lance genial. Não tá mais fazendo. E também não finaliza bem. E aí é complicado, cara. E você olha e fala, pô, o principal jogador do meu time não faz bosta nenhuma na temporada. Vou fazer o quê? Vou chorar. Aí a gente tem também Florian Wirtz, que é um fantasma em campo. Um verdadeiro nada em campo. Um nada campista. Acho que é a posição dele. Não é bom como meio atacante, não é bom como ponta, não é bom como falso 9, não é bom como nada. Não tem uma posição que ele é bom. Isso aqui é um ponto crítico que eu trago aqui, mas que é correto, porque realmente ele não tá fazendo nada em campo. A única coisa que a gente vê de Wirtz é, às vezes, ele criar um lance brilhante, que é ele pegar e enxergar o jogo de uma maneira que ninguém enxerga e lançar um passe ali bonito, e por isso até que ele tem algumas estatísticas criativas legais nessa temporada. Mas é muito pouco. Você não pagou no segundo jogador mais caro da Premier League isto aqui. Isto aqui é muito pouco. Wirtz realmente está uma merda. É ruim, é decepcionante, cara. E a partir de tantos jogos, você já pode começar a criticar. Estamos na rodada 11. Estamos na rodada 11. E até agora ele só fez um jogo bom de Champions League. Chegamos nessa data e ainda tá nisso. Você vê jogadores com dificuldade de se adaptar, com problemas. No próprio Chelsea. Mas ainda assim você consegue perceber brilhos ali de alguma coisa. O Wirtz não. O Wirtz não tem brilhos. E ele tem que entregar. Porque ele é um jogador muito caro. Muito, mas muito caro. Então ele precisa evoluir aí. Não achou a posição ainda dele. Não achou o estilo de jogo dele. E eu acho que é culpa do treinador, ok? Eu acho que é muito culpa do treinador. Eu acho que se ele tivesse jogando em outros clubes, estaria voando. Se ele tivesse no Barcelona, no Real Madrid, talvez até no próprio Chelsea, eu acho que ele estaria jogando muito bem. Eu acho que não tá rolando encaixe entre as duas figuras. Eu imaginei um certo problema, porque esse treinador ele cobra muito fisicamente do jogador, muita dedicação defensiva. Talvez ele não queira entregar essa pressão toda, nunca foi muita dele. Só que tá começando a virar uma dor de cabeça, cara. Talvez o treinador não consiga utilizar ele bem, não. E aí a gente vai ter que ver que adaptação vai ter que ser feita pra a coisa da liga finalmente. Mas até aqui, cara, Wirtz é um dos piores jogadores da Premier League nesse momento atual, cara. Ele entrega muito pouco. E quando tu olha pro valor, assusta. Assusta. Que era pra ele ser um dos principais aqui, né? Pra começar a entregar alguma coisa e nada até agora. Agora, vamos falar aqui do City, né? Ele jogou mal no Manchester City, cara. Assim, eu achei a partida de Ryan Cherki fraca. Agora, jogou bem. Acho que a maioria eu poderia falar, mas acho que eu vou citar alguns jogadores que eu acho que merecem, né? Matheus Nunes, na lateral direita. Tá cada vez melhor como lateral. Joga muito. Nico Gonzalez sendo um excelente substituto pra posição de Rodri. Não é perfeito, mas
ele tem um posicionamento muito mais adequado que Kovacic, por exemplo, que era um jogador que brilhava ofensivamente, mas acabava subindo demais e deixando a desejar. Eu diria que o posicionamento de Nico tá cada vez melhor. Ele tá sendo um bom reserva pra Rodri. Pelo menos a parte defensiva ele tá trazendo consistência. E com essas mudanças que rolou da linha tá um pouco mais baixa, facilita um pouco mais a vida dele. E ele pode ser um jogador interessante e ainda traz um gol de fora da área como ele trouxe hoje, né? A gente também pode falar um pouco do jogo de Jeremy Doku, que pra mim foi MVP da partida inteira, o melhor em campo, jogador bom, jogador incrível, tá voando, a temporada dele é maravilhosa e tá cada vez mais objetivo pra fazer gols e tudo mais, tá cada vez melhor, né? Eu imagino que quando eu montei o elenco aqui com City, Roberto De Zerbi, era esse Doku que eu tava imaginando. Este protagonista, este goleador, este driblador que o tempo inteiro tá metendo pressão no adversário e jogando ele pra trás em campo. Este jogador apareceu já com o Pep Guardiola, que entendeu a demanda, o que ele precisava fazer. E a galera tá brilhando bastante, cara. Também achei o jogo de Haaland positivo. Ele perdeu um pênalti, sem algo muito negativo, mas a soma é positiva. Foi um golaço de cabeça e ele tá muito bem, né? Não tenho do que falar, o jogo de Haaland é bom também. Acho que de resto, eu não tenho muito mais o que falar. Mas eu vou citar uma coisa muito importante aqui. Foden está se recuperando muito bem. Ele não tá nos que jogaram bem hoje, mas ele não jogou mal de jeito nenhum. Foi uma partida muito boa, muito consistente. Um jogador que tá jogando multiposição, tá fazendo várias funções e que tá entregando em todas. Então eu tinha que citar ele aqui, muito pelo momento e não necessariamente por esse jogo. Esse jogo não brilhou tanto, mas ele de fato não foi um problema e ele entregou a parte dele muito bem em campo. É isso, rapaziada. A tabela da Premier League tá muito empatada no atual momento. O quinto colocado e o 13º tem apenas 3 pontos de separação. Então, nenhuma dessas posições que vocês estão vendo hoje é significativa. Mas tem dois times que estão mais consistentes na temporada, que é Manchester City e Arsenal. Parece que eles dois vão disputar o título. E esse é o recado final que eu deixo. É isso, o vídeo de hoje acaba por aqui. Agradeço a presença de todos, agradeço você que ajudou o vídeo com like, hype, que você que deixou o membro aí, né? Deixou o membro aqui nesse canal. Muito obrigado. É isso, rapaziada. Tchau.